E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que venceu no Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, placar de 2-1 em cima do Ceará, galera. Verdão que saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada com Flaco Lopes e Vitor Roque. Verdão que chegou a 36 pontos e se mantém na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Você conhece bem demais a academia de futebol do Palmeiras, mas na sua época você não se concentrava lá. Não existia alojamento para isso. Hoje tem. E os jogadores do Palmeiras, você sabe, Zinho, foram infelizmente acordados na madrugada de domingo, de sábado para domingo, dia do jogo contra o Ceará, o primeiro depois da eliminação para o rival Corinthians na Copa do Brasil. Atentado, coisa, não é nem de marginalzinho, coisa de terrorista, porque tinha bomba, tudo, né? Tudo que você possa imaginar, a gente inclusive vai mostrar mais uma vez as imagens absolutamente condenáveis, Tetra. Não, absurdo. Boa noite para você, Plihal, para o Zé Elias, Pascoal, meu parceiro, fã de esporte. Não, eu sou, assim, eu acho essas cenas assim lamentáveis demais. Eu passei por muitas coisas dentro do futebol, né? Muita pressão, muita cobrança. Esse negócio de foguetório era mais quando você ia jogar contra o adversário na casa dele, e aí na frente do hotel, lá na madrugada, tinha isso, né? Confesso que não me atrapalhava, né? Aquele foguetório e tal. Poucas as vezes que eu despertei, né? Dependendo da hora, mas voltava a dormir. Agora está tendo a investigação, né? Eu acho que tem que investigar mesmo e tem que prender. Aí a gente pode falar quem foi, né? Mas assim, tudo leva a crer que é insatisfação de alguns torcedores, né? Mas a gente não pode dizer, porque eu, pelo menos na imagem, vi os caras de capacete e tal. Confesso que vi rapidamente, não sei se estava com a camisa do Palmeiras, mas, assim, não acredito que foram os torcedores do Ceará que foram ali. Aí a gente está vendo as imagens, né? Então, eu não vejo ali camisa verde, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso. Não. Mas não acredito que foi a galera do Ceará, não. O Ceará vai sair de lá e vai ali fazer isso. Torcedores rivais. Então, fica aquela coisa assim... pelo momento aí, pela pressão, pela crise, tem essa desconfiança de serem torcedores. Poucos, né? Pouquíssimos, né? Eu não classifico isso como torcedor. Não classifico isso como torcedor. Para mim são bandidos, né? O cara sair da sua casa aí na madrugada, o que isso aí vai repercutir de alguma forma? O que eles acham que eles, com essas atitudes, estão ajudando em quê? Vão fazer essa manifestação e isso vai influenciar em quê? Eu espero que influencie deles serem presos. Presos mesmo, não é essa coisa de ir lá pagar uma fiança, ir lá. Então, assim, lamentável demais. Eu acho que enquanto está na arquibancada, eu acho que está no direito, pagou ali o ingresso de reclamar, de vaiar, de... ter o comportamento que quiser, você tem que entender, respeitar, saber administrar isso, é a pressão do futebol. Agora, esse tipo de agressão, isso aí não tem o que fazer não, é prender, é punir. E falando do jogo, assim, mais uma vez, muitas dificuldades, né? Principalmente no primeiro tempo, eu venho falando isso sobre o elenco e as opções ofensivas. E foi com a entrada do Flaco Lopes que o time conseguiu buscar a vitória, a virada. Tem os lances polêmicos que a gente vai discutir aqui, mas venceu. Era fundamental os 3 pontos. Mas, na minha visão, está bem longe
de um Palmeiras que é aquele time que eu coloco para disputar o título. O futebol apresentado está bem abaixo. Não, só para... Ô Zinho, desculpa, né, só para complementar a informação do Zinho aí, em relação a vaidade do ser humano, às vezes ela é muito perigosa, né? E antes de mais nada, boa tarde a todos, boa noite a todos. O que acontece? Hoje você tem um fenômeno das redes sociais. Então você tem os caras que fazem as coisas e vão para as redes sociais porque o ser humano precisa mostrar para alguém que ele fez, ou que ele falou, ou que ele apareceu, né? Existe isso. E tem uma postagem dos próprios vândalos, né, bandidos, ou sei lá, terroristas, sei lá o que a gente pode, como nós podemos classificá-los, né? Que ele fala, Alan, vamos embora, já está dando tempo, Alan. Então os próprios caras que fizeram isso já postaram para justamente fazer aquela propaganda, olha, fui lá, eu fiz, tal. Então provavelmente a polícia vai pegar rápido isso daí. Vai pegar rápido. É lamentável, mas eu tenho falado isso bastante, mas acho que o Zinho também, o Pascoal, mas assim, eu acho que essas coisas, nós só teremos uma lei especial para esse tipo de situação quando morrer alguém. Quando atingir um jogador de futebol, quando o jogador de futebol revidar, quando acontecer... Mas o que aconteceu com o ônibus do Bahia lá naquele jogo contra o Sport? Sim, mas e o que aconteceu? Aquele terrorismo? Sim, o goleiro quase ficou surdo. Cego, né? Desculpa, cego, por causa de uma bomba. E aconteceu o quê? Então, assim, se nós não mudarmos as leis em relação a isso... Fernandes, né? Danilo Fernandes, que era do Corinthians, foi do Continua no Bahia. Continua no Bahia. Se nós não mudarmos as leis e não forem leis, transformarem em leis mais fortes para esse tipo de situação, né, infelizmente, nós teremos uma morte rapidinho. Nós teremos uma coisa mais séria rápido, porque as pessoas já estão perdendo a noção das coisas. Porque como nesse país aqui, você rouba, você assalta, você entra na delegacia, faz audiência de custódia e você vai embora, né? Não Fora tem a tortura tem psicológica, né? Lógico. Imagina você estar dormindo na concentração à noite. Lógico. Imagina o barulho que isso que a gente está vendo aí não causou. O pior é você saber que são seus próprios torcedores, porque o torcedor do Ceará não ia fazer isso. Aí o cara no quarto não sabe se tem 4 ou 40. Então, assim, se vão invadir o CT. Então, assim, tem que ser criada uma lei, eu não sei, porque nós temos várias leis que são criadas depois que acontecem os acidentes. Antes, né? Criarem leis antes para que não aconteça coisa mais séria. E o futebol está caminhando para isso. Infelizmente, é lamentável esse tipo de situação. Eu achei estranho, porque aí no CT do Palmeiras tem muitos seguranças também, né? Então a guarita da então esquerda. por que eles não saíram? Tem um telefone para alguém ligar um 90? Não, mas, Pascoal, eles viram chegando. O que me causa estranheza é, ninguém saiu dali. A guarita ali, a gente está do lado esquerdo. Quando você entra... Certamente tem uma pessoa lá que ficou com medo de sair. Sim, quando você entra para fazer entrevistas, ou nós fazíamos entrevistas ou assistíamos os treinamentos, tal, ali naquele vidro ali verde tem vários seguranças. O que causa estranheza é não ter nenhum segurança saiu ali para poder reprimir ou prender esses caras, né? Para esperar até a polícia chegar. Então, mas é triste porque eu confesso que eu tenho medo de que realmente aconteça alguma coisa mais séria com algum jogador ou algum familiar, né? E aí as pessoas, né, que fazem as leis aí vão, não, agora a gente tem que fazer a lei para justamente acabar com isso. É lamentável, é triste, mas foram várias. Você vê, a do Cruzeiro também já emboscou a torcida agora. Do Palmeiras ou do Cruzeiro? Não, mas agora do Cruzeiro, nesse último jogo, também já emboscou a torcida do Santos, já fez uma emboscada para a torcida do Santos também. Então, assim, sabe, é triste, é triste. Pascoal, o Zinho falou, o Palmeiras mais uma vez conseguiu os 3 pontos, venceu, mas não convenceu. Tanto que, mesmo sendo uma vitória de virada, né? Se você pensar, o torcedor poderia ter saído mais entusiasmado. A corrente corneteira seguiu não muito diferente como chegou ao estádio ontem. Aliás, um público menor do que de prática no Allianz Parque, 27 mil pessoas, muitos lugares vazios, muitos pontos vazios. Claro, resquício da eliminação no meio da semana, mas o Palmeiras, de fato, não jogou legal. O Palmeiras continua tendo bom rendimento, bons resultados,
especialmente no Campeonato Brasileiro, mas não apresenta bom futebol, não apresenta rendimento, né? Não apresenta qualidade de jogo, não apresenta um jogo satisfatório para os seus torcedores, né? O time do Palmeiras, o Abel tá, eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir, o Abel ainda não encontrou o time do Palmeiras. Ele não sabe se o ideal é o time do Palmeiras do segundo tempo, com Flaco e Vitor Roque na frente? Com Flaco e Vitor Roque. E aí ele tem... Você acha que isso pode acontecer? Aí bota o Maurício do outro lado, porque aí o Maurício faz uma composição defensiva, aí vai ter que botar 2 volantes, o Aníbal e o Aníbal e o Martínez. Ele pode jogar num 4-4-2, com o Flaco e o Vitor Roque na frente, né? Trazendo o Maurício um pouquinho na composição por dentro, com 2 volantes e 2 meias. Qual seria o outro meia? Aí é que é o grande problema, né? Porque eu não consigo enxergar que... Assim, é apenas a minha visão. Eu não consigo imaginar que o Rafael Veiga não consiga jogar. Eu não consigo enxergar que o Rafael Veiga... Você não consegue descartar o Rafael Veiga? Não, eu de jeito nenhum não descarto jogador nenhum. Principalmente um cara que já trouxe tanto resultado para o Palmeiras. Mas ele não pode mudar o sistema de jogo. Já é o segundo jogo que nós falamos aqui sobre ter 2 centroavantes, por exemplo. Ter o Vitor Roque. 4-4-2. Aí ele traz 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Os meias podem sair pelo lado do campo. Ele pode e aí os 2 isso. volantes para dar sustentação para a defesa. Flaco Lopes bateu bem demais o pênalti. E outra vez... E participou também do gol do Vitor Roque. É ele que enfia a bola de 3 dedos para o Maurício. E outra vez, o Tigrinho foi o melhor em campo. De novo. Na minha opinião, o Vitor Roque foi o melhor do Palmeiras de novo. Sim. E o Palmeiras é salvo por uma linha que é aquele negócio do Atari. Eu não marcaria aquele impedimento, com todo o respeito. Eu não marcaria. Como eu não marcaria o impedimento no jogo de ida do Palmeiras contra a equipe do Corinthians pela Copa do Brasil. Foi marcado impedimento, não foi? Do Gomes naquele lance? Sim. E ninguém conseguiu decifrar até agora? Eu não marcaria. Não marcaria. Eu não sei. É quando a bola sai, não é quando a bola chega, hein, gente? Há uma certa confusão. As pessoas falam, não, mas ele já está bem na frente. Ele está bem na frente quando a bola chega, não quando a bola sai. Ó, a bola vai sair. É no frame, ó. É no frame. Tá entendendo? Vocês têm convicção de que está impedido? Não. Eu não tenho. Para mim não tá. Ailon. Cadê o presidente da CBF que falou que ia fazer? Não, só no ano que vem agora. Só o ano que vem? Esse ano Semi-automático? Esse ano não dá. Só 2026. A bola já está rolando quando está ali. A bola não pode ter saído do pé do jogador. Ela é um frame antes, e um frame antes. Ele não está impedido. É a clássica mesma linha, né? Então, é o seguinte, o Atari na mão de uma criança de 9 anos faz melhor do que esses caras fazem nas linhas do impedimento. E nunca a câmera está na linha certa. Vocês já repararam que ela está sempre em diagonal? Ela nunca está na linha. Todos os caras que estão a trabalhar, todas essas câmeras que estão aqui já trabalham em campo de futebol. Esse impedimento aí foi marcado quarta-feira passada. Sim. Então... É o meuzinho. Eu só estou discordando do... Como eu discordei naquele jogo de ida do Palmeiras, eu estou discordando agora. Porque, para mim, não foi impedimento lá e não foi impedimento aqui. Eu estou concordando com você. Então, eu estou concordando. E eu acho que o VAR só marcou esse porque marcou aquele. Porque se dá esse gol, você imagina o barulho que ia estar falando sobre... deu esse e não deu aquele? Passada. Até o Abel Ferreira, na entrevista coletiva, falou. É por isso que eu falei. Do mesmo jeito que eu, 2 semanas atrás, reclamei da anulação do gol do Palmeiras contra o Corinthians no primeiro jogo das oitavas de final na Neoquímica Arena da Copa do Brasil, dou ao Ceará todo o direito de reclamar também dessa marcação, de queixar-se também dessa marcação. Seria um ponto muito importante para o Ceará. O Palmeiras acabou levando 3 e segue ali coladinho no Flamengo. O Palmeiras, neste caso, Pascoal, beneficiado. Não, o Zinho estava falando e ele tem razão. Eu acho que concorreu para isso mesmo, viu, Zinho? Já que a gente deu aquele lá, vamos dar isso aqui também. Porque nenhum dos dois foi. É só voltar um framezinho. Não é quando a bola rola, é quando a bola bate, o jogador toca o pé na bola. Antigamente, deixa eu explicar isso aqui para vocês que estão em casa. Antes... A lei da interpretação do impedimento ou a lei da interpretação da bola em jogo, né? Essa é a letra correta, a lei da bola em jogo, a bola precisava dar uma volta por ela mesma para entrar em jogo, certo? Isso no tempo do Zé Elias jogando e do Zinho jogando.
Hoje, basta o jogador tocar na bola. Vocês já viram lances que o jogador pisa na bola e sai, o outro vem, sai com a bola caminhando e vai para dentro do gol? Já viram isso? Por quê? Porque agora basta pôr o pé na bola. Ela não precisa rolar. Então, o frame da marcação é quando bate o pé na bola. Não é quando ela está em movimento. Deu para entender, não? Porque, às vezes, é um pouco difícil, às vezes, para a gente entender toda essa nomenclatura. Mas é exatamente isso que precisa ser entendido. Porque as pessoas têm muita dificuldade para acertar esse frame. E aí, como é que resolve isso? Resolve naquele chamado semiautomático. Só 26. Agora, Pascoal, você quer ouvir... Eu tenho minhas dúvidas. Hã? Eu tenho minhas Se dúvidas. vai chegar em 26? Eu tenho minhas dúvidas. Era para ser esse Não é ano, barato, não. Não é barato, não. Tem minhas dúvidas. Não é barato. A CBF ganha pouco dinheiro, né? Ganha pouco dinheiro. É simples. Está com dificuldade. Faz o seguinte, presidente, corta as mesadas aí para os presidentes das federações. O senhor vai ver que o senhor vai ter um dinheirão nas mãos. Aí o senhor pode colocar o VAR semiautomático, pode dar uma qualidade melhor de treinamentos para os árbitros. Aquele negocinho da linha, o gol com a bola que passa tudo, linha. é simples. É só cortar a mesada lá, porque até agora eu não entendo por que tem mesada. Eu sinceramente, não entendia antes e continuo não entendendo agora. Por que precisa dar uma mesada, né? Porque foi relatado isso aí, tá? Todo mundo sabe e tá lá, tá em aberto. Isso aí pode todo mundo procurar lá. É simples. São 23 federações. O total acho que é 200 e... Pascoal, a gente, atendendo a sua solicitação, a gente voltou um framezinho para ver como é que seria a avaliação neste caso. O da direita é o da CBF, o da esquerda é o nosso. Na verificação, você vê que o jogador do Palmeiras dá condições para o Ailon. Lá em cima, tá vendo o jogador em cima? Né? É o Giai. Tá vendo o Giai lá em cima? É. Tá vendo o corpo do Giai, onde é que tá? Tô vendo. Hoje fizemos isso, né? Legal. Ai, Tetro, eu te amo, Tetro. Aê, Zé! O homem é sensacional. Parabéns, Zé. Você tá chamando o Fabrício da Fiel de clubista, né? Não, que isso. Não, mas é um frame a menos. Quarta-feira não teve frame pra cá, frame pra lá, não teve tanto ajuste, não. Vamos falar a verdade. Teve tanto ajuste, Zé? Nada. Você que é do time do Fabrício? Não sou do time de ninguém, eu sou justo. Não tivemos, eu concordo com o vovozinho, não tivemos essa análise, mas foi a pedidos de alguém aí, né? E hoje, além do Fabrício, tem o Baby. E o Baby não é o da Independente do São Paulo, não. Fabrício, eu te amo. Baby da Fiel. É o Baby da Fiel. Faz o coraçãozinho pro Fabrício, fazinho. Olha lá. Mas se fizesse... Vale pro Baby da Fiel também, pode ser. Ia ficar assim também. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando a respeito dos xingamentos que ouviu no meio da semana. Ontem ele foi poupado. A Leila não foi poupada, mas o Abel foi. De qualquer maneira, ele ainda está remoendo, não poderia ser diferente, né? As coisas que ouviu no Allianz Parque na eliminação para o Corinthians. Hoje correu tudo bem, mas é difícil justificar às minhas filhas o que se passou há 3 ou 4 dias atrás. Elas estão aqui comigo já há muito tempo e não entenderam. É difícil explicar para elas porque é que o pai foi xingado, a torcida. Mas como hoje é dia dos pais, elas seguramente que me vão presentear e abraçar, como sempre fazem. Tenho um carinho e um respeito muito grande pelos torcedores. Tenho um carinho e um respeito muito grande pelo Palmeiras e jamais serei um problema dentro do Palmeiras. Temos um histórico juntos e um respeito, ele é mútuo entre mim e os torcedores. São 20 milhões de torcedores. Ganhamos e perdemos juntos, sem dúvida nenhuma, mas eu quero que vocês saibam que o meu foco, eu estou aqui pelos nossos jogadores, eu estou aqui por este clube, estou aqui por esta camiseta. Isso é que é o mais importante agora. O meu futuro será decidido no momento certo e sempre com total e máximo respeito por aquilo que for o melhor para o Palmeiras. José da Fiel, me responda, essa ferida vai fechar? Ai. Eu acho que era desnecessário ele dar arrancar a casquinha, né? Mas ele vai guardar isso aí. O Abel guarda, tá anotadinho lá. Pode ter certeza que a oportunidade que ele tiver, ele vai jogar um pouquinho aí. Vai dar algumas indiretas, vai colocar nas entrelinhas. É natural. Ainda mais ele que
O que você pensou quando ele aplaudiu? Que ele estava pedindo, como ele explicou, ou você pensou que ele estava ironizando? Ele estava pé da vida. Ele estava ironizando, né? Então, isso, e não esperava ouvir o que ouviu. Isso magoou mesmo. Magoou e está marcado lá. Agora eu só queria saber se ele explica os xingamentos que ele faz para os árbitros, para a filha dele. Você tá que tá hoje. Não, porque assim, o que vale para um, vale para outro. O árbitro não é pai também, não? Pode? Então pode. Eu sou bem justo, o Plirra. Não tem diferença nenhuma ali dentro do campo. São todos iguais, são todos seres humanos. Ele se sentiu magoado, chateado e tem razão, ótimo. Não tem nenhum problema. Quando o xingamento parte dos nossos, dói mais, né, Zé? Sim, mas ninguém gosta de ser xingado do jeito que xinga, né? Você gostaria? Eu não. Então assim, é o mesmo respeito. Eu sou bem assim, se você faz uma coisa, você tem que saber também que você não pode fazer outra. Se você exige o respeito, você tem que se dar o respeito também. Porque você já pensou se o árbitro xinga do jeito que os treinadores xingam os árbitros? Se eles revidam, como seria? Aí estaríamos todos aqui falando dos árbitros. Que falta de respeito, não pode ser assim e tal. Mas o árbitro também é pai. O árbitro também é ser humano. O árbitro também tem uma mãe, tem uma família. Né? É só isso. Eu acho que tem que ser justo. As pessoas precisam ser justas. Ele achou ruim? De novo, eu volto a falar. Ele tem todo o direito de achar ruim. Tem todo o direito de se sentir chateado pelo que fizeram com ele. Tem todo o direito, não sou contra. Agora, precisa ver, quando ele xinga o árbitro, da forma como xinga, como o auxiliar dele xinga os árbitros, da forma como xinga, eles vão pensando nisso também? Eu xinguei um pai de família, eles pensam nisso? Como o auxiliar xingou o árbitro de... Né? Aí está lá na súmula, xingou o Daronco. Eles pensam também que são amigos? E eu estou falando para o Abel, mas eu estou falando para todos. Melodrama demais, é isso? Lógico. Não é melodrama. Eu acho que é como eu falei, ele tem o sentimento e ele tem o direito de se sentir chateado. Plirra, volto a falar. Mas é o seguinte, tem que pensar também quando xinga o árbitro. Porque todo mundo sabe, e estou falando do Abel, mas eu estou falando de qualquer outro treinador ou qualquer outra pessoa que estiver xingando. Porque assim, se acha ruim que você foi xingado, então você precisa se dar o respeito. Então eu não vou xingar, para não ser xingado. Aí você tem todo o direito de chegar e falar assim, olha, vocês me xingaram, Hernan não xinga ninguém. Não, eu entendo no calor ali e tal, tudo bem, faz parte do jogo, mas não para você chegar depois da entrevista e ficar, minha filha, eu não sei se o Daronco é pai, não sei, mas seria legal o Daronco ter que explicar para a filha, olha, o cara lá saiu do banco e me xingou disso e disso, disso. Seria legal ele explicar para a filha também? Sim. Zinho, você acha que essa relação do Abel com a arquibancada voltará a ser como antes? Embora você mesmo disse aqui no final da semana passada que a coisa partiu muito mais da uniformizada do que do torcedor comum. Claro que alguns engrossaram o couro pela primeira vez. Mesmo assim, você acha que essa relação vai voltar a ser como era anteriormente? Bom, a informação que eu tenho é que ontem, novamente, o torcedor comum vaiou a atitude da Mancha Verde. Uhum. Eu vejo o seguinte, acho que as pessoas têm medo de falar qual é a torcida. E eu tenho amigos na torcida da Mancha Verde. Mas eu vejo a maioria das reportagens, ninguém cita o nome. Gente, não é a torcida do Palmeiras, é a torcida organizada Mancha Verde. É ela que puxa o coro de xingamento para Leila, para o Anderson Barros, para o Abel nesse momento. E o que eu vi no dia foi o restante da torcida não concordando. E houve até um conflito. Volto a dizer, a Mancha Verde até começou a xingar a torcida central, né? Que eles botam assim, ei, central, vai tomar suco de caju. E ontem, os relatos que eu tenho foram esses novamente. A partir do momento que inicia o jogo, que teve vaias no início do jogo, principalmente no primeiro tempo todo, essa parte da torcida não concordava. Então ficou aquela... Inclusive o nosso brilhante Vinícius Nicoletti, relatou isso, né, na passagem dele ali, na hora que ele fez a reportagem.
Então, assim, o que vai acontecer? Além do rendimento ruim, que eu acho que o time não está jogando bem, isso faz com que a torcida, a paixão, fale mais alto e continue as reclamações. Tem a questão política, né? Que já se arrasta há muito tempo, todo esse problema, divergência que tem da Leila Pereira com a torcida organizada, né? A gente sabe muito bem que existem essas brigas políticas. Eu acho que a torcida está no direito dela de pagando o ingresso como paga, porque não tem mais ingresso para a torcida organizada. Esse é um dos motivos que começou a rachar, né? Os benefícios que a presidência dava foram cortados e começou algumas coisas que não tinha mais a ser cobrado, e essa amizade ou esse bom relacionamento começou a sair. Inclusive, em uma época, foi até com o assessor de imprensa particular da Leila Pereira, que nós conhecemos bem, né? Gente boa, um cara legal e tudo, mas ele tinha ligações, ou não sei se declarou que torcia para o Corinthians antes, então a torcida não era a favor, porque ele virou funcionário do Palmeiras, a torcida, a Mancha Verde, queria que tirasse. Vocês não lembram disso? Lembro! Aqui. Então, teve todas... Gente, se puxar lá atrás, tem vários problemas de relacionamento da torcida Mancha Verde com a presidente e com a diretoria. E isso, com os títulos, com os bons resultados, fica meio que ofuscado. Ou você não ganha força para cobrar. Esse ano, quando você perde o Campeonato Paulista para o maior rival, quando você sai jogadores, há uma reformulação e os que foram contratados não estão rendendo, não estão dando uma resposta. O time caiu de produção, é uma nova equipe, porque o Paulinho não está jogando, o Estevão foi embora, o Richard Dias foi embora e vários outros que saíram. Os que chegaram ainda estão se ajustando, o treinador ainda está tentando encaixar e montar um time. Acho errado isso, no meio de competição e tudo. E o time está aí. É a melhor campanha na Libertadores, mas perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil. A Libertadores vai voltar ainda. E no Brasileirão está oscilando. Até consegue os resultados. Hoje tem uma colocação muito boa. Pela pontuação é candidato a título. Mas o rendimento, a atuação, o estilo de jogo, com essa insatisfação, com essa briga política, cresceu muito mais. Eu acho que a própria torcida acaba também atingindo o Abel muito para respingar na Leila. Porque eles estão muito ligados. O Abel toda hora fala que é a melhor presidente que ele já trabalhou, né? Exalta e elogia. Então, meio que também comprando a briga da Leila com essa torcida, e a torcida, no direito dela, quando o time não joga bem, começa a vaiar. Se você me perguntar, Zinho, você acha que o xingamento foi correto? Eu vou falar que não. O xingamento, a ofensa, a cobrança, eu acho certa. Eu acho que a torcida tem o direito de estar cobrando, porque o time não está jogando bem, porque o time está ainda tentando se encontrar, e os jogadores que chegaram, na minha visão, tecnicamente, são abaixo daqueles que saíram. Todos que saíram. Todos. Aí eu vou botar até Zé Rafael, vou botar Rony, sabe? Vou enumerar Gabriel Menino. Os que chegaram, para mim, até esse momento, estão num rendimento e, tecnicamente, me mostraram que são inferiores. Podem se encontrar no time, se ajustar, o Abel é capaz para isso, e daqui a pouco esses caras apresentarem um futebol que o fizeram ser contratado pelo Palmeiras. Então a torcida cobrar isso, a torcida não está satisfeita, está na razão dela. Agora eu não concordo com a ofensa, porque o Abel tem um histórico no clube e tem conquistas, tem serviços prestados que você pode, pelo menos nessa cobrança, Zinho, que isso? Você quer que o torcedor... Não é isso. Eu estou falando o xingamento que eu estava no estádio e ouvi, eu achei que foi num tom a mais. Agora, a cobrança, eu acho que o Abel tem que aceitar e saber que o futebol é assim. Agora, se isso, como isso vai acabar?
Eu acho que o Abel tem que dar um passo atrás. Não adianta ele ficar toda a entrevista, ficar remoendo e ficar brigando, sabe? Entender que é uma parte da torcida, não são todos. Ou, se você botar os 20 milhões, se você fizer uma enquete agora com os 20 milhões de torcedores do Palmeiras, eu te digo que 80%, por baixo, 80% confia, acredita e tá com o Abel. Um pouquinho a comparação entre os números dele no Corinthians e na Inglaterra, no Nottingham Forest. Se eu fosse dirigente, contrataria. Pelo histórico dele, pelo o que ele fez pelo Corinthians, os jogos que ele fez, a qualidade de jogo. O Corinthians ele pegou demais. Pegou demais. Então, assim, eu penso, a gente tem que pensar no clube. As pessoas pensam no individual. O Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, é maior que todos. É maior que a presidente do Palmeiras, é maior que o Abel, é maior do que os jogadores que estão lá, é maior de todos. Porque o Dudu e o Ademir já pararam, o seu Oberdan parou, outros tantos que jogaram pelo Palmeiras já pararam. Valdir, Joaquim de Moraes, eu posso enumerar uma gama enorme de jogadores, de todos eles que passaram dessas últimas academias. Né? Que eu até acho que essa não é a terceira academia, é a quarta. A terceira é a academia que o Zinho jogou. Há um equívoco de numeração das academias. Eles conseguiram errar até nisso. Então, eu não vejo problema nenhum no Carlos Miguel ser contratado para jogar no... Chega para ser titular, Zé Elias? Vai brigar. Eu acho que vai brigar com o Everton. Eu acho que o Everton, embora eu goste do Marcelo Lomba, eu acho que o Marcelo Lomba, todas as vezes que entrou... contrato até dezembro. Mas todas as vezes que entrou, correspondeu. Ele é bom goleiro, o Lomba. Mas eu acho que o Carlos Miguel já é um goleiro projetando para o futuro. O Everton tem o quê? 36 ou 37? Lomba? O Lomba 38 e o Everton 36. 36, já projetando para o goleiro para o futuro. Né? Precisa ver como ele vai chegar, como ele vai se adaptar, se de fato realmente ele assinar com o Palmeiras, como será essa inserção dele no elenco, a inserção no ambiente do Palmeiras. O Everton já fez 37. Já? Então. Eu acho que em dezembro completa 38. É um goleiro para o futuro. Eu acho que é um bom goleiro. É um bom goleiro. Se jogar o que jogou no Corinthians, eu acho que chega para brigar como titular. Ele simplesmente deu uma tranquilidade para o Cássio pegar e falar assim, estou saindo porque eu sei que o Corinthians está em boas mãos. Foi isso que o Cássio falou. Ele é bom goleiro. Pelo menos na pouquíssima amostra que ele deu no Corinthians, tanto é que ele foi embora, né? Sim. E colocou, antes de ir embora, colocou o Cássio primeiro no banco de reservas e depois, entre aspas, mandou o Cássio para onde? Pro Cruzeiro, que ontem, pela segunda vez no Campeonato Brasileiro, jogando em casa. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.